Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Português do Tavares, do nosso canal. Então, hoje nós vamos falar sobre esse assunto que já está aí na tela, né? Estrutura e formação de palavras. Estrutura e formação de palavras. É isso aí. Então, vamos já começar e a gente... Vamos lá. Primeiramente, a gente vai ver os elementos estruturais das palavras. Então, o morfema é a unidade mínima dotada de significação. Eu coloquei o exemplo do verbo endeusar. Endeusar. Notem que você tem 4 elementos significativos, né? Que formam o verbo endeusar. Então, vamos ver. Nós temos aí o prefixo em, o radical Deus, que é o núcleo significativo do verbo, a vogal temática A, que é característica da primeira conjugação, e a desinência modo-temporal R, responsável pela formação do infinitivo verbal. Muito bem. Agora nós vamos ver o morfema mar. Ele também constitui um vocábulo, pois ele apresenta autonomia linguística dentro da língua. Quer dizer, existe sozinha no idioma. Então, nós temos aí mar, mares. Se considerarmos agora o vocábulo mares, nós poderemos observar que nele há 2 morfemas, que é o radical e a desinência, né? ES, que indica o quê? Indica o plural, né? É o radical, mar, mais o ES, que é a desinência de número. O primeiro morfema é de caráter genérico, que nos dá a significação básica da palavra. Olá, Lucas. Boa noite. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio. Tá ok? É só você conectar. Então, o primeiro morfema é de caráter genérico, é um morfema que nos dá a significação da palavra, a significação básica. O segundo, aquele que nos apresenta uma noção específica de caráter gramatical e que apresenta mais uma informação, que é exatamente o plural, como eu já havia dito. Muito bem. Então, nós vamos agora, item a item, nós vamos ver todos os elementos estruturais das palavras. Primeiramente, a gente vai ver o radical, que é o núcleo de significação primária do vocábulo. É o radical. Então, o radical ele apresenta a significação básica da palavra. Então, nós temos aí na palavra aluno, o radical aluno, na palavra livro, o radical livre, e na palavra deslealdade, nós temos o radical leal. Muito bem. Continuando, dando continuidade, a gente precisa fazer uma observação que é mega importante. Atenção a isso aí. Toda palavra possui um radical. E quando várias palavras possuem o mesmo radical, nós dizemos que são palavras cognatas. Guardem esse nome. Palavras cognatas. E o que são palavras cognatas? São palavras que apresentam o mesmo núcleo de significação, o mesmo radical. Então, por exemplo, pedra, pedreiro, pedregulho, apedrejar e pedrada. Todas elas têm um único radical, que é o radical pedra. Além disso, todos os elementos mórficos podem apresentar variantes, inclusive o próprio radical. Então, eu coloquei aqui o exemplo do verbo fazer. Por exemplo, o verbo fazer tem o radical faz. Esse radical ele pode aparecer de diversas maneiras, como fac, na palavra fácil, na palavra facsímile,
Facsímile quer dizer fazer semelhante, fazer parecido ou fazer igual, tá? Facsímile deu origem à palavra fax, né? Que agora nem mais é usado, né? Que agora nós temos scanner e a gente pode escanear tudo. Muito bem. Agora, dando continuidade, nós temos o mesmo radical do verbo fazer, faz, pode aparecer como fic, que dá origem a difícil, fictício, e também o mesmo radical pode aparecer como fec, como em infectar, infeccioso, né? Então, palavras que apresentam o mesmo radical são palavras chamadas de cognatas. Não esqueçam essa palavra, tá? Palavras cognatas. Muito bem. Agora nós vamos ver, então, primeiramente nós vimos o radical e agora nós vamos ver a vogal temática. O que é a vogal temática? É a vogal que se junta a um radical preparando-se para receber as desinências. As desinências são justamente os elementos que vão dar flexão a nomes e verbos. Vamos lá. No caso de livros, nós temos radical, vogal temática O e a desinência de número S. No verbo amar, nós temos o radical, a vogal temática A e a desinência motemporal do infinitivo, que é o R. Em tu cantas, nós temos a vogal temática, o radical, a vogal temática e a desinência número pessoal, que vai indicar número e pessoa do verbo. As vogais temáticas elas podem ser verbais ou nominais. As vogais temáticas verbais são bem conhecidas, dos verbos amar, vender e partir, por exemplo. Olá, Fernando. Boa noite. Oi, Emanuel. Boa noite. Nós estamos conectados no link da bio, tá ok? Então, amar, vender e partir, o A, E, I, são características das conjugações da primeira, da segunda e da terceira conjugação verbal. Muito bem. E as vogais temáticas nominais, que formam os nomes, que podem ser A, E ou O. Atenção, observação, tem uma observação importante aí. Os nomes terminados em consoante ou vogal tônica não apresentam vogal temática. Então, por exemplo, se termina em consoante ou vogal tônica, não há, são palavras atemáticas, palavras que não têm vogal temática, como mar, fácil, tórax, cipó, tabu, café. Então, quando você tem consoante ou vogal tônica. São palavras atemáticas, sem vogal temática. Muito bem. Agora nós vamos para os afixos. Os afixos são os elementos que se juntam ao radical, ou antes ou depois, para formar uma nova palavra. Conforme sejam usados antes ou depois, chamam-se, respectivamente, de prefixos, os que vêm antes, prefixos, e sufixos, os que vêm depois. Então, os afixos são prefixos e sufixos. Então, os prefixos nós temos descrer, infeliz, refazer. Exemplos para sufixos: lealdade, felizmente, boiada. Atenção. Observações. Primeira observação: as palavras formadas com afixos são chamadas de palavras derivadas. Então, para que tenhamos palavras derivadas, nós precisamos ter afixos, prefixos ou sufixos. Então, quando nós temos derivação, nós temos a presença de prefixo ou sufixo. E os prefixos impõem à palavra uma mudança de caráter semântico, de sentido. Feliz e infeliz. Quer dizer, feliz e o contrário de feliz e infeliz, a partir do acréscimo de um prefixo. E os sufixos impõem à palavra uma alteração de aspecto gramatical. Por exemplo, feliz é adjetivo. Felizmente, se eu acrescento o sufixo mente, se transforma em advérbio. Então, prefixo muda o sentido,
provoca uma mudança de sentido, uma mudança semântica, e os sufixos forçam a palavra a uma mudança de caráter gramatical, tá ok? Eles mudam de classe gramatical. É isso. Muito bem. E as desinências são os elementos da estrutura da palavra para indicar as flexões dos vocábulos. E que flexões? Olá, Isaac, boa noite. Isaac, nós estamos aqui conectados no link que está disponível na bio, tá ok? É só entrar lá. Então, as desinências impõem as flexões das palavras. Então, existem as desinências nominais e as verbais. As desinências dos nomes são chamadas de desinências nominais e a dos verbos, desinências verbais. Nas desinências nominais, elas podem indicar gênero, o feminino, só existe desinência de gênero feminino, que é o a, ou número, singular ou plural. Nas desinências verbais, as desinências verbais indicam tempo e modo, que são as desinências modo temporais, ou número pessoais, as desinências que indicam pessoa e número, singular ou plural, tá? E as pessoas primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou plural. Então, vamos a esse quadro aí, que é relativamente simples, não tem problema nenhum, vamos lá. Na palavra faca, facas, no plural, o que nós temos aí? Nós temos fac, que é o radical, o a é a vogal temática, tá? Então, nós temos o tema faca e o S é a desinência de número. Na palavra belo, belo nós temos a oposição belo-bela. Cuidado que faca não existe faco. Consequentemente, esse A não é desinência de gênero, porque eu não tenho a oposição masculino e feminino, como belo-bela. Tá ok? Então, fique atento. O A de faca é vogal temática. Muito bem, da mesma maneira que o O de belo é vogal temática. Então, você tem o tema belo. Aliás, tá com um probleminha aqui no nosso quadro, tá? O tema é belo, porque nós temos o O, que é a vogal temática. Não temos desinência de gênero e também não temos desinência de número. Na palavra café, atenção, café é uma palavra... Olá, Lucas, boa noite. Nós estamos conectados no link da bio, tá ok? Na palavra café, nós temos a vogal tônica no final. Então, é uma palavra que não apresenta vogal temática. Então, nós temos o radical café, vogal temática 0, tema 0, desinência de gênero 0 e a desinência de número, que é o S. Na palavra garotas, notem, garota, garoto. Então, o A é desinência de gênero feminino. Então, nós não temos vogal temática. Nós temos garote, que é o radical, vogal temática 0, tema 0, desinência de gênero A, e o S, que é desinência de número. Olá, Lucas. Boa noite. Nós estamos conectados com o link da bio. Tá ok? E, por fim, então, nós temos a palavra bares, o radical. Notem que a palavra bar termina em consoante. Então, o radical é bar, né? Nós não temos vogal temática. Então, tema 0, desinência de gênero 0 e a desinência de número ES. Como qualquer palavra terminada em R na língua portuguesa, faz plural em ES, né? Muito bem. Então, continuando, nós vamos ver aí os elementos dos verbos. Então, por exemplo, cantavas. Tu cantavas é o pretérito imperfeito.
do verbo cantar, que é um verbo da primeira conjugação. Então, nós temos o radical cante, vogal temática a, tema cantar. A desinência modo temporal é vá, vá ver, né? E o S é a desinência número pessoal. Em corram, corram, é presente subjuntivo. Presente subjuntivo não tem vogal temática, né? Esse a é desinência modo temporal. Notem que correr, correr é a segunda conjugação. Tem o e como vogal temática. Então, esse a aí é desinência modo temporal. E o m, número pessoal. Na palavra corrêssemos, é o pretérito imperfeito subjuntivo do verbo correr. Então, nós temos cor, que é o radical, o e, vogal temática, correr, tema, e o SSE, a desinência modo temporal, e o mos final, que é a desinência número pessoal. Em falaria, futuro do pretérito, nós temos o verbo falar, né? Então, o radical fal, vogal temática a, fala, que é o tema, ria, a desinência mal temporal do futuro do pretérito, e o S final, a desinência número pessoal. Vós partis, olha aqui, o verbo partir, a vogal temática é ir. E aí vai se juntar o i com o i da desinência número pessoal, ocorre crase, tá ok? A junção de duas vogais iguais. Só que essa crase aqui, ela não é identificada por um sinal gráfico, né? O sinal como a gente usa quando eu uno A com A, tá? Essa crase não é assinalada. Muito bem. E nós temos, por último, então, partam, que eles partam. É o presente subjuntivo ou imperativo. Então, nós temos parte, radical, vogal temática zero, né? Vai partir, a vogal temática é I. Então, esse A é desinência mal temporal. E número pessoal, M, a letra M, a consoante M. Muito bem. Agora nós vamos ver... agora, como é que a gente pode identificar os elementos mórficos? Aplicando-se o princípio linguístico da comutação. Comutação quer dizer substituição, troca. Ou seja, substituindo-se o segmento que julguemos ser a desinência por um seu oposto do mesmo vocábulo. Foi aquilo que eu fiz anteriormente com belo, bela, né? Masculino belo, feminino bela. Eu tenho essa oposição, masculino e feminino. Então, o A é desinência de gênero. Muito bem. Por exemplo, em barbares, eu tenho o radical bar, termina por R, né? Não tem vogal temática, e o ES indica o plural. Muito bem. Os elementos estruturais das palavras, agora nos verbos. O que nós temos? Primeiro, qualquer que seja a forma verbal a analisar, sempre nós partimos do infinitivo verbal, do infinitivo do verbo. Segundo, eliminando o R do infinitivo, nós encontramos o tema. Então, por exemplo, nos verbos amar, vender e partir. É só tirar o R. Nós ficamos com o tema. Ama, vende e parte. Muito bem. Vamos ver aí no verbo cantávamos. O infinitivo é cantar. Então, eu tenho radical e a vogal temática, cantar. Então, esse é o tema, cantar. Então, cantávamos, o que nós temos? Nós temos o radical cante, vogal temática a, desinência modo temporal vá e mos, desinência número pessoal. Então, tá aí. Para localizar a desinência modo temporal, que caracteriza o tempo e o modo verbal, basta conjugar o tempo verbal para além do tema. Então, por exemplo, canta é o tema. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, cantávamos, cantáveis, cantavam. Notem que o que está em negrita é justamente aquilo que se repete de alto a baixo. Então, vá, vê, vá é a desinência modo temporal. Tudo que vem depois
é a desinência número pessoal, que é 0S0, mos, is, ema. Muito bem. Agora nós vamos ver vogais e consoantes de ligação. O que são essas vogais e consoantes de ligação? São fonemas que ocorrem entre um radical e um elemento como sufixo ou outro radical, simplesmente com o objetivo de acomodar a enunciação das sílabas para tornar mais confortável, evitando hiatos e encontros consonantais desagradáveis. Vamos ver aqui, vamos ver os exemplos que eu coloquei. Por exemplo, na palavra laranja, eu tenho radical mais a vogal temática. Por exemplo, café, eu só tenho o radical. Nós vamos supor que nós desejamos, a partir do radical laranja, e dos radicais laranja e café, que a gente queira formar substantivos coletivos derivados desses radicais com o sufixo -al. Então, acrescentando -al. Então, nós temos laranja mais -al, café mais -al. No primeiro caso, nós juntaríamos o sufixo diretamente ao radical, já que a consoante final desse radical se ligaria naturalmente à vogal inicial do sufixo. Então, laranja mais -al, laranjal. No segundo caso, para se evitar o hiato, né, café, café-al, a gente coloca uma consoante de ligação. Então, nós teríamos, então, cafezal. Muito bem, cafezal. Então, vejam aí o caso de pedra mais ada, pedrada. Não existe nenhuma consoante de ligação. Pau mais ada, paulada. Leite, não precisa, com eira, leiteira. Chá mais eira, chaleira. Café com eira, cafeteira, com a consoante de ligação. Olá, Bruno. Boa noite. Nós estamos conectados na bio, tá? Você clica lá na bio, que está disponível, aí, e você pode entrar aqui com a gente no link do Zoom, tá ok? Muito bem. Então, vejam lá. Agora nós vamos ver a vogal de ligação. Por sua vez, ocorre para desfazer certos encontros consonantais desagradáveis da língua, né? Por exemplo, decímetro, não precisa, na radical, mas com outro radical, decímetro. Agora, gás mais metro, nós não dizemos gás metro, nós dizemos gasômetro. Esse O aí no meio é a vogal de ligação. Excelente. Muito bem. Tem mais um exemplo. Mal mais dade, maldade. Real mais dade, realidade. Muito bem. Agora nós vamos aos processos de formação. E os processos de formação, eles são fundamentais. Aí é que caem as principais questões. Normalmente, as questões são centradas nos processos de formação. Mas a gente precisou chegar até aqui, a gente precisou ver todos os elementos mórficos para que não soasse esquisito, né? Então, vamos lá. Agora nós vamos ver os diversos processos de formação. Basicamente, são dois processos, tá ok? Mas a gente vai começar pela composição. Então, a composição é o processo de formação em que se usam duas ou mais unidades significativas, independentes, quer dizer, dois ou mais radicais. Note-se, porém, que, por vezes, o significado da palavra composta se afasta bastante do significado isolado dos elementos da composição. É o caso da palavra embora, em boa hora, né? Aqui nós temos uma composição e a palavra perdeu totalmente a ideia original de em boa hora, tá ok?
Mas a composição ela é subdividida em dois tipos, né? A primeira é justaposição, quer dizer, uma ao lado da outra, quando as palavras simples não sofrem qualquer tipo de alteração em sua forma primitiva. Então, guarda mais marinha, nós temos guarda-marinha. Bem mais ter mais vi, bem te vi. Para mais peito, para peito. Passa mais tempo, passa tempo. Presta atenção. Como se pode observar pelos dois últimos exemplos, não é o hífen que caracteriza a justaposição, mas o fato de as palavras não se alterarem. Então, a composição por justaposição, as palavras não perdem elementos fonéticos. As palavras permanecem íntegras, tendo ou não hífen. Tá ok? Então, composição por justaposição. Também existe um segundo tipo de composição, que é a composição por aglutinação, quando os elementos usados se combinam, se aglutinam de forma tal que pelo menos um deles se altera. Então, vamos ver aí os nossos exemplos. Plano mais alto, planalto. Água mais ardente, aguardente. Notem que houve perda de uma vogal nos dois exemplos. Em alguns casos de aglutinação, a forma das palavras primitivas se altera de tal modo que se torna difícil perceber de imediato a composição, como é o caso de vinho mais acre, que deu origem à palavra vinagre. Filho de algo, que deu origem a fidalgo. Ou vossa mercê, que deu origem primeiramente a vós-me-cê e depois a você, né? Que é um pronome de tratamento. Olá, Farias, boa noite. Nós estamos conectados aqui na bio, que está disponível aí no Instagram, tá ok? Muito bem. Então, basicamente, na composição, nós temos justaposição ou aglutinação. Agora, então, nós vamos para o segundo tipo de processo, que é derivação. Atenção, derivação é o processo de formação em que se parte apenas de um elemento de existência independente, apenas de uma palavra primitiva, para formar uma nova palavra que, então, nós chamamos de palavra derivada. Pode-se formar uma derivada pelo acréscimo ou supressão de afixos, prefixos ou sufixos. E nessa palavra haverá apenas e tão somente um radical. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá, devagar. A derivação, então, na derivação, o que é uma palavra derivada? Para que nós tenhamos uma palavra derivada, nós precisamos ter ou prefixo ou sufixo, tá ok? Que são os afixos, tá ok? Olá, Fábio, nós estamos conectados com o link que está disponível na bio, tá ok, pessoal? Vamos lá. Agora nós vamos... Então, o primeiro tipo de derivação é a derivação prefixal ou por prefixação. Muito bem. Então, é com acréscimo de prefixo, como descrer, antepor, infiel. Observação. Originalmente, os prefixos eram, em sua maioria, formas livres, eram preposições. Isso explica que alguns prefixos em língua portuguesa existam também como formas livres. Por exemplo, entre, a preposição entre, deu origem ao prefixo entre, né? Entrever. Como a preposição com, que deu origem ao prefixo composto. Olá, Igor, boa noite. Nós estamos conectados com o link da bio. Então, você pode entrar aqui no YouTube, você pode entrar aqui no Zoom, e nós estamos conectados aqui, tá ok? O link está disponível na bio, tá? Muito bem. E nós temos aqui, por exemplo, a preposição ante.
que deu origem ao prefixo ante, antevisão. Muito bem. Agora nós vamos à derivação por sufixação ou derivação sufixal. Lealdade, realmente, pedreiro. Observação. Por vezes, o sufixo se junta à forma latina do radical e, em outros casos, aparece entre o radical e o sufixo uma vogal ou a consoante de ligação. Então, por exemplo, radical mais sufixo, felizmente, ou felicidade, né? Vocês têm aí felici, que é o radical latino. Então, você tem radical mais vogal de ligação mais sufixo, realidade. Radical mais consoante de ligação mais sufixo, chá mais eira, com a chaleira, a vogal, a consoante de ligação, como a gente já tinha visto anteriormente. Muito bem. Agora nós vamos para a parassíntese. Muita atenção aqui. Parassíntese, se cair derivação, se cair processo de formação de palavras, muito provavelmente na questão vai cair parassíntese, tá? Derivação parassintética é uma questão muito recorrente, é um tópico recorrente, tá? Eu posso enumerar diversos concursos que escolhem a parassíntese como processo de formação, tá? Então, vamos ver. É o processo pelo qual se usam simultaneamente prefixo e sufixo para a formação de uma palavra derivada. Note-se que a derivação parassintética é caracterizada exatamente por essa simultaneidade, ou seja, pelo fato de a palavra derivada só existir com os dois elementos, prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Eu coloquei o exemplo, tá? Vai ficar bem claro no exemplo, tá, pessoal? Então, vejam aí. Nós temos aí a palavra primitiva e a palavra derivada. No adjetivo alto, que dá origem ao verbo enaltecer. Se você tirar o prefixo, não existe o verbo altecer. Então, aí nós temos uma parassíntese. É indispensável a simultaneidade de prefixo e sufixo para a palavra derivada existir. Tá ok? Vamos ver outro exemplo. No caso do verbo ajoelhar, que é derivado de joelho. Então, você não pode tirar, não existe o verbo joelhar, retirando-se o prefixo. Se você tira o prefixo, não existe o verbo. Tem mais um exemplo. O caso, por exemplo, da palavra embarcar. Ela é uma palavra derivada do substantivo barco. Então, embarcar, se você retirar o prefixo, barcar não existe. Mais um exemplo, adoçar. O verbo adoçar é derivado do adjetivo doce. Então, adoçar, se você retirar o prefixo, doçar, o verbo não existe. Observação. Muito cuidado. Não se deve confundir, portanto, derivação parassintética com as palavras em que ocorrem duas derivações ao mesmo tempo, como sufixal e prefixal. Nestes casos, nós poderíamos verificar que a palavra derivada já existia apenas com o sufixo. Deve-se, pois, considerar como a primeira ocorrência de derivação sufixal, já que o sufixo que estabelece a palavra em determinada, que é o sufixo que estabelece a palavra em determinada classe gramatical. Vamos ver o exemplo, você vai entender. Existe a palavra felicidade. Infelicidade sem o prefixo. Felicidade é infelicidade sem o prefixo. Tá ok? Então, você tem infelicidade e a palavra felicidade existe. Você pode retirar. Consequentemente, isso aí não é parassíntese. Olha a diferença, por exemplo, em relação ao verbo ajoelhar. Não, se você retirar o prefixo, não existe joelhar. Tá ok? Temos mais um exemplo aqui.
A palavra fielmente existe da mesma maneira que infielmente. Eu posso retirar o prefixo e a palavra infielmente, fielmente existe, sem o prefixo. Então, o que nós temos aqui nas palavras infelicidade ou infielmente? Nós temos prefixação e sufixação ao mesmo tempo, e não parassíntese. Na parassíntese, o prefixo ele é indispensável. Ele é indispensável para a existência da palavra. Tá ok? Eu coloquei mais um exemplo. Lealdade, deslealdade. É a mesma situação. Tá ok, pessoal? Muito bem. E agora nós vamos à derivação regressiva. É outra... Muito cuidado, tá, pessoal? Muito frequentemente, os meus alunos, pelo menos os meus alunos, confundem derivação regressiva com derivação imprópria. Regressiva é uma regressão, ele está regredindo, tá? Então, o que é uma derivação regressiva? Ocorre quando se perde um elemento do vocábulo primitivo para formar um vocábulo derivado. Normalmente, a derivação regressiva ocorre com substantivos formados a partir de verbos, pela retirada da desinência do infinitivo. Observe, portanto, que tais substantivos chamados de verbais designarão sempre ações verbais. Quando a gente estuda substantivo, eu falo novamente disso aqui, tá, pessoal? Então, vejam aqui. Por exemplo, o verbo lutar dá origem ao substantivo a luta. Notem que a luta perdeu um elemento do verbo, o Rzinho. Pescar, a pesca. Combater, o combate. Chorar, o choro. Atrasar, o atraso. Notem que a palavra perdeu, como se tivesse perdido o finalzinho dela, a terminação dela. Tá? Então, isso é derivação regressiva. A palavra regrediu. Ela perdeu elementos. Muito bem. Notem que a luta, a pesca, o combate, o choro, o atraso são substantivos que vieram de verbos. Então, a derivação regressiva, neste caso, é chamada também de deverbal. Deverbal por quê? Porque ela veio do verbo. Tá? Tudo bem, pessoal? Muita atenção a isso. Observação. Atenção a essa observação que é mega importante. Caso os substantivos não designem ações, eles não provêm dos verbos, mas sim ao contrário. Ou seja, os verbos é que derivam dos substantivos. Então, por exemplo, joelho é um substantivo. O verbo ajoelhar, que forma a derivação parassintética, é derivado do substantivo concreto joelho. Enobrecer é derivado do adjetivo nobre. Anoitecer, derivado do substantivo noite. Escurecer, derivado do substantivo escuro. Tá ok? Muito bem. Agora nós vamos ver alguns outros processos. Esse aí, derivação imprópria, também chamado de conversão. Esse aí também é a derivação imprópria, que muito frequentemente é confundida com regressiva. Tá? Então, o que é a derivação imprópria? A derivação imprópria, também chamada de conversão, ocorre quando nós não criamos propriamente uma palavra nova, mas um novo uso para uma palavra que já existia. Neste caso, a forma da palavra criada permanece exatamente da mesma forma que a palavra que deu origem, havendo, porém, uma alteração simplesmente gramatical. Tavares, não entendi chongas do que você falou. Fica aí que você vai entender. Por exemplo, belo, originalmente, é um adjetivo, mas você pode empregar como substantivo. O belo é indefinível. O que é indefinível? O belo foi usado aí como núcleo do sujeito. Se é núcleo, é substantivo. Outro exemplo. Não
normalmente é advérbio de negação. Todo mundo sabe disso. Mas se eu disser, nunca diga não à fantasia, nunca diga não. Quem diz, diz algo. O verbo transivo direto, ele pede como complemento verbal objeto direto. Nunca diga não, nunca diga o quê? Não. Então, não aí é núcleo do objeto direto, logo só pode ser um substantivo. É um advérbio empregado como substantivo. Seja, originalmente, é verbo, né? É o subjuntivo do verbo ser, presente subjuntivo do verbo ser. Mas se você disser, seja culpado, seja inocente, devemos garantir-lhe defesa. Nós temos o verbo ser usado aí como conjunção alternativa. Seja culpado, seja inocente. Machado, normalmente, é um substantivo comum, pode ser empregado como substantivo próprio, Machado de Assis. Muito bem. Então, essa é a derivação imprópria. Nós temos o que nós chamamos também de abreviação, né? Olá, Carol, boa noite. Nós estamos conectados no link da bio. Então, abreviação é quando se emprega apenas uma parte da palavra para representá-la na totalidade. Vejamos que não há aqui realmente duas palavras do ponto de vista gramatical ou do significado genérico. Trata-se, na realidade, de uma outra forma de apresentar exatamente a mesma palavra. Então, motocicleta, moto. Fotografia, foto. Cinematógrafo, cinema ou cine. Normalmente ninguém sabe que cinema originou-se da palavra cinematógrafo. Ninguém sabe disso. Tá ok? Mas cinema é uma palavra, é uma abreviação de cinematógrafo. Muito bem. Extraordinário, extra. Então, aqui a abreviação. Não confundir a abreviação com a abreviatura. A abreviatura, eu sempre digo, a abreviatura é normalmente aquilo que a gente coloca um ponto, né? Muito bem. Diferentemente da abreviação, a abreviatura é a redução de certas palavras até a letra inicial ou as letras iniciais, ou mesmo ainda a primeira e a última letra. Por exemplo, eu coloquei alguns exemplos. P. Ponto ou page. Ponto, para página. SR para senhor, cal para calorias, conte para continuação, a ref para referência, PS para pós-scriptum ou pós-escrito. Essa é a abreviatura. Muito bem. Hibridismo, quando as palavras são formadas por elementos de etimologias diferentes, de origem diferente. Por exemplo, burocracia é francês mais grego, tá? Vem da palavra bureau. Bureau, em francês, pode ser escritório, pode ser a mesa do escritório, né? Burocracia é formada, então, francês e grego. Nós temos aí um hibridismo. Sociologia, sócio, mais logia, latim e grego. Autossugestão, grego, mais português. Automóvel, grego, mais português. Televisão, grego, mais português. Muito bem. E agora nós temos, então, algumas questões de concursos. Excelente. Então, vamos lá. Quanto ao processo de formação de palavras, escreva verdadeiro ou falso, conforme sejam verdadeiras ou falsas as assertivas abaixo. Logo, assinale a alternativa que tem a sequência correta. Então, bicicleta, automóvel, sociologia, são hibridismos. Embora, agricultura, maldizente, são composições. Ponteira, sozinho e bombeiro são derivação. Então, na composição, eu preciso ter dois ou mais radicais.
na derivação, nós temos o acréscimo ou supressão dos afixos, prefixos ou sufixos. Então, a resposta é letra. Quem quer sugerir? Resposta letra. Letra E, todas são verdadeiras. Tá ok, pessoal? Todas são verdadeiras. Então, bicicleta, automóvel, sociologia, nós temos hibridismo, né? Radicais diferentes, de origem, de etimologias diferentes, de origens diferentes. Embora agricultura e maldizente, composição. Ponteira, sozinho e bombeiro, derivação. Ok? Aliás, todos eles, tanto ponteira, sozinho e bombeiro, são derivação sufixal. Muito bem. Próxima questão. Marque a única alternativa em que as palavras não se formam pelo processo de composição. Então, todas se formam por composição. O que não se forma por composição? Resposta letra. Está bem gritando aí, gente. O que não se forma pelo processo de composição? Composição é quando nós temos a junção de radicais, né? 2 ou mais radicais. Onde é que nós mantemos sempre o mesmo radical? Resposta letra... Opa, já tem gente respondendo aqui. Isso, garoto. Resposta letra... Deixa eu ver aqui no chat. Resposta letra B de bola. Excelente, Arthur. Muito bom. Resposta B de bola. Amanhecer e desalmado. Notem que você tem manhã, né? E alma, um radical único. Então, aqui nós temos... na verdade, nós temos 2 casos de parassíntese, né? Não existe amanhecer, não existe almado, tá? Então, nós temos 2 casos de parassíntese. Muito bem, vamos para a questão seguinte. Assinale a palavra abaixo cujo prefixo apresente o mesmo valor semântico do prefixo componente de desatentos. Então, você fica logo nervoso quando você... Olá, professora! Como vai? A professora responsável pelo domínio do texto. Seja bem-vinda, professora. É uma honra tê-la aqui conosco. Nós estamos conectados com o link da bio. Está lá na nossa bio, nós temos o link do Zoom e nós estamos vendo processos de formação. É um prazer tê-la aqui conosco. É uma honra. Então, nós vamos ver... Então, na palavra desatentos, muito frequentemente as pessoas ficam nervosas quando vem esse tipo de questão. Cuidado, desatento é não estar atento. Então, é o contrário, é oposição. Opa, já tem gente respondendo aqui, dando resposta? O que é isso? Então, letra... Isso, garoto. Muito bem. Resposta, letra C. Insatisfeito também é o contrário de satisfeito. Como desatento, é o contrário de... Muito obrigado, professora. O prazer é todo meu. Então, insatisfeito é o contrário de satisfeito, da mesma maneira que desatento é o contrário de atento. Tá? Então, não fiquem nervosos quando vocês virem uma questão como essa. É fundamental que você leia com toda atenção e observe a significação do prefixo. Edileuza, isso mesmo, professora. Muito obrigado. Muito obrigado por me lembrar do seu nome. Professora Edileuza. Eu também acompanho o seu Instagram e as suas sugestões
de redação. Aliás, eu recomendo que as pessoas sigam o seu Instagram. Vamos lá, pessoal. Então, marque a opção. Agora, a próxima questão. Marque a opção cuja palavra apresente um prefixo com o mesmo significado. De novo, o mesmo significado do prefixo destacado na palavra inverdades. Inverdades, não verdades. Então, contra-verdade, né? Ao contrário da verdade. Onde é que eu tenho a ideia de oposição no prefixo? Opa, já estão respondendo aqui. Resposta letra. Letra, inverdade. Muito bem. Resposta, letra A. Excelente. Afônico. Afônico. Muito cuidado que muito frequentemente as pessoas olham para a palavra anteposto e acreditam que isso aí é oposição. Aqui não é anti. O prefixo de oposição é anti e não ante. Ante indica anterioridade. Tá ok? Afônico é a negação daquilo que é fônico, que é audível, né? Muito bem. A próxima questão são formadas por derivação prefixal, sufixal e parasintética, respectivamente, a sequência. Então, primeiro prefixal, sufixal depois e parassíntese. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem vai me dar a resposta? Vamos lá, aqui. Quem vai primeiro é prefixal, segundo é sufixal e a terceira parassíntese. Vamos lá? Quem vai me dar a resposta? Alternativa, letra. Ninguém? Opa, vamos ver aqui. Resposta letra. Letra B. Arthur está acertando todas. Rapaz, estamos prontos para a SpaceX. Que vem a SpaceX, rapaz. É isso aí, Arthur. Excelente. Então, olha, nós temos superpor, né? Super, prefixo super, prefixação, forense, de foro, mais ense, nós temos sufixação, e em amanhecer não existe a palavra amanhecer, então nós temos parassíntese. Excelente. Próxima questão. Há um caso típico de palavra formada por composição. Na composição, existem dois tipos de composição. E composição é formada por dois ou mais radicais. Cuidado, dois ou mais radicais. Resposta letra. Já temos resposta aqui, vamos lá. Opa. Resposta letra. Letra A. Excelente. Excelente. Olá, Paula. Seja bem-vinda. Será que é a Paula Brasil? Oh, my goodness. Você está com saudades de estudar? É isso? Será Paula Brasil? Oh. Então, aqui nós temos aguardente. Excelente. Opa, deixa eu voltar aqui, pessoal. Então, aguardente. Pesca é regressiva, amanhecer para síntese, perigosamente sufixação, repatriar é prefixação. Muito bem. E agora a palavra invitrecível. Invitrecível é um adjetivo que significa que não pode ser transformado em vidro. Invitrecível. E considerando os seus elementos constituintes, os seus morfemas, é correto afirmar que... Vamos lá. É quase uma questão de interpretação, essa questão. Invitrecível. Então, ele quer o correto, a afirmação incorreta.
Contei 2 afixos. Oh, meu Deus. Em vitris tem-se a significação básica. Excível é um morfema desinencial. Vitrificável e envidraçar lhe são cognatas. Muito bem. Apresenta vogal de ligação. Oi, oi, oi. Muito bem. Vamos lá? Alguém me dá a resposta? A resposta é que invitrecível... Opa, vamos ver aqui. Resposta, letra... Essa é complicada. Não é não. Não é não, eu chamei a atenção. O que são palavras cognatas? São palavras que apresentam o mesmo radical. Se invitrecível é aquilo que não se pode transformar em vidro, vitrificar e envidraçar têm o mesmo radical. Consequentemente, são palavras cognatas. Resposta, letra D de dado. Mas dava para descobrir essa, rapaz. Dava para descobrir, sim. Eu acho que você ficou com medo de responder. Isso. Tu ia chutar a letra D, é? Tá bom. Então, são palavras cognatas, palavras que têm o mesmo radical primitivo, pessoal. Então, não esqueçam da palavra cognatas. Palavras cognatas são palavras que têm os mesmos radicais primitivos. Excelente, pessoal. É isso aí, pessoal. Terminamos hoje a nossa live e eu convido vocês para a próxima live, tá ok? E muito obrigado pela participação de todos vocês e até a próxima. Grande abraço, pessoal.